Boa tarde, gente. Bom dia a todos mais uma vez. Já começando a nossa gravação. Como sempre, depois eu vou disponibilizar a aula no Moodle e mando para vocês o link também, tá? Bueno, falar um pouquinho hoje de bioeletrogênese, ou seja, gênese, né? Formação, geração da eletricidade nas células, né? A capacidade, diz ali, capacidade de gerar e alterar a diferença de potencial elétrico na membrana celular, tá? Não são todas as células que conseguem fazer isso, né? Mas é uma propriedade dos neurônios e das células musculares, todas elas, tanto lisas como esqueléticas, como as células cardíacas. Bom, essas células musculares estão cobrindo quase todos os nossos tecidos, né? Então nós temos uma geração elétrica nessas células em quase todos os tecidos, tá? Existe um pouquinho de diferença entre como neurônios. Bom dia, bom dia. Existe um pouquinho de diferença como neurônios ou células musculares formam eletricidade, né? Não tanto como formam, mas quais são as capacidades elétricas dessas células, né? Como é que elas conseguem gerar mais ou menos eletricidade. Isso não é tão importante. Mas é importante que vocês entendam como é que forma a eletricidade. Algum de vocês já teve algum dia que encostou no carro e tomou choque na porta do carro, né? Ou encostou em alguma pessoa, um amigo, um parente, namorado, né? Pai, mãe, tu encosta na pessoa e dá um choquezinho, dá um estalinho e sai uma faísquinha, né? Daí a pessoa olha assim, tu tá elétrico hoje. Pois é. Aí diz, vai caminhar na grama para aterrar, né? Para descarregar um pouquinho. A gente gera eletricidade, né? Então, células vivas têm essa capacidade, mas especificamente neurônios e células musculares fazem isso, tá? Como é que descobriram isso? Pegaram uma célula nervosa, então tem um neurôniozinho esquemático aqui, né? Uma plaquinha. Pegaram, então, o meu mouse está travando. Pegaram, então, uma célula nervosa, botaram uma plaquinha com solução fisiológica, né? E um amplificador com o seu bornezinho positivo e negativo, tá? Um eletrodozinho. E aí colocaram, então, na água, viram que só na água não tinha diferença de potência elétrica. Uma vez que encosta o eletrodo no neurônio, tá? Encostou o neurônio no eletrodo do neurônio, verificou-se uma diferença de carga elétrica. Então, antes de encostar no neurônio, estava tudo zero, quer dizer, não tem carga elétrica. E quando encostou uma das perninhas do amplificadorzinho ali elétrico, verificou-se que existe, então, uma diferença de carga elétrica entre o meio externo, né, e a célula nervosa. Tá? E aí a gente viu mais ou menos isso lá no final da última aula, né? Então, que isso se dá pela migração de íons para uma membrana e outra. E aí, no final da aula, eu disse para vocês, uma membrana e outra não, entre um lado da membrana e outro, né, lado interno e externo. E eu disse para vocês no final da aula que o lado interno fica um pouco menos positivo, enfim. Aí esse um pouco menos negativo, positivo é isso aqui. Tá vendo que fica uma voltagemzinha inferior. Já vamos entender isso. Tá? Aí diz assim, só para mim ler lá em cima. Quando o eletrodo vermelho atravessa a membrana, o voltímetro acusa a existência de uma diferença de potencial, tá? De 60 milivolts, sendo que a face interna da membrana citoplasmática é negativa em relação à externa. Ela é negativa em relação à externa, mas eu gosto mais de dizer que ela é menos positiva ou menos positiva. Tá? Já vamos ver por que isso. E daí, então, se a gente pegar esse mesmo neurônio, né, e deixar um amplificadorzinho para ver a resposta, e der um choquezinho, agora nós vamos fazer o contrário, nós vamos verificar o que ele tem, nós vamos estimular esse neurônio. A gente vai dar um choque nele, vai dar um estímulo para esse neurônio. Então, tem um estimulador aqui elétrico, tá? E eu vou pegar, vou encostar esse estimulador, dar um choquezinho nele. Quando eu tenho um choquezinho no neurônio, desculpa. Quando eu tenho um choquezinho no neurônio, então eu estava lá numa carga, eu dei um estímulo elétrico nele, então dei um choquezinho,
e houve uma resposta desse neurônio. Ele respondeu, teve uma ação reflexa. Então, dá um choquezinho e ele responde. Dependendo da intensidade desse choquezinho, ou dependendo da intensidade desse estímulo, nós vamos ter respostas diferentes. Né? Então, eu dei um estímulo fraco, vem uma resposta fraca. Se eu der mais um estímulo maior, a resposta é maior. Então, um choque de alguns milivolts, e um choquezinho, né? Um estímulo de alguns milivolts, e um estímulo de mais volts. Mas que coisa chata esse telefone. Desculpa, gente. Tá? Desculpe, me desconcentrei, que tocou o telefone, está tocando com essa porcaria aqui. Consegui. Silenciei ele. Então, o nosso neurônio vai responder a determinados estímulos e também vai responder nesses estímulos de maneira, como é que se diz? Proporcional. Né? Então, quanto maior o estímulo, maior a resposta. Tá? Considera que eu já falo sobre despolarização potencial, quero falar outra coisa primeiro. Tá? Então, se nós calcularmos, a gente viu lá na última aula, nos últimos slides, aquela bomba de sódio, que constantemente, bomba de sódio e potássio, jogava sódio para fora e potássio para dentro da célula, né? 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Então, a gente viu que cada vez mais cargas elétricas positivas estavam saindo do que cargas elétricas positivas estavam sendo adicionadas. Isso dá uma diferença, existe um cálculo que eu não coloquei a fórmula aqui para vocês, que ninguém vai ser físico ou químico experimental, sei lá, para precisar estar decorando essas fórmulas. O resultado da fórmula do cálculo de como é que ocorre a saída ou a entrada de cargas elétricas vai nos mostrar, através dessa conta matemática, que não me interessa qual é, só quero saber o resultado, vai nos mostrar que, calculando então esse potencial, que a gente tem uma carga elétrica de aproximadamente menos 65. Lembra lá? Ó, tá? Mais ou menos 65. Né? Então, eu tenho uma carga elétrica de menos 65 de carga elétrica, que é a diferença entre a face interna da membrana e a face externa da membrana. Eu quero frisar uma coisa para vocês, que é, na verdade, esses sinais mais e menos estão aqui apenas didaticamente para tentar mostrar isso para vocês. Porque a gente está só jogando carga elétrica positiva para dentro e carga elétrica positiva para fora. Só que se eu botar uma cruz maior fora, uma cruz menor dentro, né, maisinho pequeno com os maisão grande, até daria, mas confundi muito. Então, convencionou-se que a gente bota a carguinha negativa para dizer que dentro é menos positivo do que do lado de fora, que é mais positivo. Tá? Então, só por convenção, é só para que a gente consiga visualizar. Então, o que eu quero dizer é que existe uma diferença de carga elétrica em todas as membranas dos neurônios, todas as membranas celulares, neurônios e fibras musculares, da parte interna para a face interna. Em média, fica em torno de menos 65 milivolts dessa carga. Tá? Aqui diz, pode ser o equilíbrio do íon potássio, é o principal responsável pela geração, a distribuição de diferenças de carga ocorre somente entre as faces internas e externas, quer dizer, só aqui, lá dentro não tem esse problema. O fluxo de íons potássio é ínfima em relação à sua concentração, não há mudança na concentração de potássio, né? Até porque a gente viu depois que aquela bombinha joga, mas tem transporte passivo também. Tá? Devagarinho a gente vai conseguindo entender. Vamos lá. Então, nós já sabemos que existe uma carga elétrica que mostra para a gente que a parte interna da membrana é menor ou menos positiva que a parte externa da membrana, que é mais positiva que a outra face.
Tá? Então, a gente calculou isso aí, mostrou um voltímetro, enfim, e viu que essa carga elétrica, essa diferença do lado de dentro para o lado de fora, é mais ou menos menos 65 milivolts, ou seja, o lado interno tem menos 65 cargas do que o lado externo. Então, para simbolizar isso, a gente fala que existe um potencial de repouso, né? Ou seja, o que é potencial de repouso? Quando as células estão dormindo, quando estão repousando, ou melhor, mais didaticamente dizendo, potencial de repouso é quando aquela célula não está em atividade. Se for uma fibra muscular, ela não está contraindo. Se for uma glândula, ela não está secretando. Se for um neurônio, não está transmitindo impulso nervoso. Então, ela está em repouso, ela está tranquilinha, calminha, dormindo. Né? Dormindo entre aspas, né, gente? Então, o potencial de repouso, que quando a célula está em repouso, ou se ela não está atuando, é a diferença do potencial das membranas. Então, o potencial de repouso de uma célula nervosa fica mais ou menos em menos 65 milivolts. Por que eu disse mais ou menos menos 65 milivolts? Porque biologia não é matemática. Matemática, 2 e 2 é 4. Biologia, 2 e 2, às vezes não é 4, às vezes é 3,5, às vezes é 4,1. As células vivas, as células biológicas, né, não respondem todas elas do mesmo jeito. Então, em média, menos 65. Tá? Assim como se eu disser para vocês que, em média, um ser humano possui uma pressão arterial, né, uma pressão cardíaca, em média 12 por 8. Mas você sabe que existem pessoas com 11 por 9, pessoas com 12, 8 por 13, 13 por 8, enfim, né? Existem pessoas. Então, a média é essa, 12 por 8. E aqui também a média das nossas células nervosas fica em menos 65 milivolts. Esse valor de menos 65 milivolts é o valor do potencial de repouso, ou seja, quando a célula não está fazendo nada, quando a célula está em repouso, quando a célula está sem atividade, a carga de membrana dela fica assim, certo? Então quer dizer que quando ela for fazer alguma coisa, quando ela for entrar em atividade, vai mudar? Vai mudar. E essa mudança, né, essa ação é que vai nos mostrar a carga que vai ficar e o que acontece para isso. Já vamos ver. Tá? Então, a excitabilidade, né, que falava nessa potencial de repouso, né? E ali, lá naqueles primeiros slides, acho que eu pulei de falar, agora eu vi estabilidade, aqui dizia o seguinte, ó, excitabilidade, primeiro slide, né? Essa excitabilidade, quer dizer, é uma capacidade da célula de responder, de se estimular, de se excitar com algum estímulo. Então, ela recebe aquele estímulo e responde ao estímulo, certo? Então, diz assim, ó, a excitabilidade é causada por movimentos de íons através da membrana citoplasmática. A gente já viu isso. Então, íons entram e saem da membrana. Né? Então, aqui tem um canal iônico, uma proteína, outra proteína de membrana, né? a dupla camada lipídica, enfim. Aqui nós estamos vendo um neurônio, os seus dendritos, e aquela coisinha mais comprida que você já viu lá no estudo do ensino médio, ensino fundamental, que é o tal do axônio. Tá? Já vou antecipando, então a informação do neurônio sempre entra no neurônio, ele recebe o estímulo pelos dendritos e emite suas respostas ou suas ordens, ou transmite esse estímulo para outros através do axônio, nas porções terminais. Tá? Então, a estabilidade é causada pelo fluxo, pelo movimento de íons. Quanto mais íons você passarem para cá e para lá, nós vamos ter maior ou menor estabilidade. Tá? E aí, como é que passam esses íons? Bom, esses canais, a gente já viu que tem canais iônicos, né? E eu acho que eu falei para vocês desses canais transportadores, que esses canais são que nem a nossa porta da nossa casa, né? Cada uma tem uma chave. Existem canais que só passa sódio, existem canais que só passa potássio, existem canais que só passam cloreto, e assim sucessivamente. Então, cada íon tem o seu canal. Às vezes, pode acontecer de o cálcio usar canal de potássio, porque eles são
tamanhos parecidos, mas normalmente o que ocorre, né, é que cada íon usa um canal específico, seja lá pelo tamanho do íon, pela carga elétrica desse íon, ele normalmente usa seus canais específicos. Tá? Mais uma vez aqui o nosso neurônio, aqui mostrando então a parte externa que é mais positiva em relação à parte interna, citoplasma, e os canais iônicos. Então, está aqui mostrando para vocês, certo? Zona negativa, e depois eu falo para vocês o que é. Aí diz assim, ao longo do axônio, canais iônicos de sódio e potássio, comporta sensível mudanças de voltagem. Tá. Então, ao longo desse axônio e da membrana celular, melhor dizendo, de todo esse neurônio e das fibras musculares que a gente falou, essas células possuem canais iônicos para sódio e potássio. Uma coisa que eu não tinha falado ainda, para vocês, é que existem canais para cada um, né, a gente já tinha dito, mas que esses canais vão responder, como eu falei da porta, a uma chave, ou seja, um estímulo para sua abertura e fechamento. Cada canal, assim como a porta da casa de vocês, possui um estímulo, possui um determinado valor para que seja aberto, possui um segredo para ser aberto. A porta da casa de vocês tem um segredo na chave. Se a chave não for igual, não vai abrir. Esses canais, a chavezinha para que eles abram é a eletricidade da membrana. Então, a gente diz que são canais voltagem dependente. Então, existem canais de sódio e canais de potássio voltagem dependente, ou seja, eles se abrem dependendo da voltagem. Abrem e fecham com a dependência da voltagem. Como assim, professor? Não estou entendendo mais nada. Em repouso, o potencial de repouso de uma célula fica em menos 65 milivolts. Vocês viram que se essa célula receber um estímulo, a voltagem muda. Estava lá em menos 65, recebeu um estímulo, veio para menos, 50. Um estímulo maior foi lá para mais 40. Então, dependendo do estímulo, vai mudar a resposta dessa célula, é a alteração da voltagem dentro dessa membrana. E esses canais vão se abrir em resposta a esta voltagem. Tá? Então, ou seja, os canais de sódio e os canais de potássio são canais voltagem dependente. Eles dependem de uma voltagem, de uma carga elétrica para se abrir e se fechar. Aí diz assim, ó, repouso. Os canais estão fechados, mas a alteração da voltagem da membrana causa sua abertura temporária, abre e fecha. Ou seja, se mudar, eles estão em repouso, estão fechados. E fica lá o potencial de repouso em menos 65. Se por algum motivo alterar essa carga elétrica, vocês estão parados agora e um mosquito vem, morde a perna de vocês, ou ferrou, ou sei lá o que na perna de vocês, estão sentados olhando, esse estímulo do mosquito na perna de vocês vai alterar a membrana da fibra muscular, do receptorzinho que está ali, e vocês vão perceber. Né? Às vezes percebe, às vezes não. Às vezes o mosquito fica caminhando na perna e vocês nem sabem que eles estão ali. Quando ele ferroa, né? Quando ele começa a chupar ali o sanguezinho, aí vocês percebem. O que eu quero dizer com isso? Se o estímulo é fraquinho, como só o mosquitinho encostar na perna e ficar paradinho lá, não tem resposta. Então, de repente, o estímulo foi tão fraco que não foi capaz de alterar a membrana. Agora, quando o estímulo for maior, isso, tanto nos neurônios quanto na fibra muscular, nos dois. Acontecem as duas, mesma coisa, essas respostas, tá? E por neurônios, a gente não pensa só nesse, a gente pensa também em células receptoras, que são neurônios modificados. Depois a gente vai ver todos os tipos de neurônio, mas tanto um quanto o outro. Tá? Feito, Lipe.
Então, eu estava dizendo, se o mosquito só sentar na perna de vocês, o estímulo é fraco. O estímulo é fraco. Né? O estímulo é fraquinho. O mosquito sentou na perna. Deu uma resposta fraquinha. Vocês nem percebem. Agora, o mosquito ferroar, aí vai dar uma resposta. Vai ser gerada uma ordem, uma resposta, né? E aí que a gente vai dizer depois que é a tal da despolarização, o que é. E aí vocês vão perceber a ferroada do mosquito. Tá meio confuso ainda. Tá, não se preocupe. Tá? Então, assim, a abertura causa fluxo resultante passivo de determinado ímã, como consequência de mudança no potencial elétrico. Então, assim, está em menos 65. Vem um estímulozinho. Se esse estímulo não for capaz de alterar essa membrana, vocês não percebem, não acontece nada. Não muda os canais, não abrem os canais. Mas se ele for capaz de gerar um pouquinho de eletricidade, e essa eletricidade chegar numa carga elétrica, que é a carga elétrica para abrir o canal de sódio ou o canal de potássio, e esses canais vão se abrir. E quando esses canais se abrir, é o que diz aqui, ó, a abertura causa fluxo passivo, ou seja, quando o canal abrir, os íons, já que a porteira está aberta, os íons vão cruzar. Né? Quem conhece ovelha sabe, ovelha é um bicho grosseiro. Deixa a porteira do piquete da ovelha aberta para ver o que acontece. Está aberta, eles vão embora. E a mesma coisa aqui. Então, os canais estão fechados, os íons estão cada um de um ladinho. Abriu, eles por transporte passivo vão entrar ou sair de dentro da membrana. Tá? Então, a gente já sabe que existem canais voltagem dependente. Aqui diz mais uma coisa. O canal voltagem dependente de sódio, a gente diz que são canais rápidos. Eles se abrem muito rápido. Se abrem primeiro também, né? Mas eles se abrem muito rápido. E os canais voltagem dependente do potássio são canais mais lentos. Os canais de sódio, eles abrem e fecham rapidamente. Tá? Então, mais ou menos assim, vou fazer um gesto com a mão, vocês não estão me vendo, né? Então, ele abre e fecha, bate dentro, abre e fecha. Tá? Já o canal de potássio, ele abre, vai abrindo, devagarinho. Chegou, abriu todo. Agora que ele começou a fechar, tá devagarinho, fechou. Então ele demora mais tempo, tanto para abrir quanto para fechar. Por que isso? Característica dele. Tá? Para falar um pouquinho desses canais sódio dependentes. Tá? Canais de sódio voltagem dependente. Eles se abrem em dois tempos. Então o que acontece? Potencial de membrana em repouso, menos 70. E aí começa já o que eu disse para vocês, lá o menos 65 milivolts em média. Então, se eu pegar um livro, o livro Joãozinho diz que é menos 65. O livro do Pedrinho diz que é menos 70. O livro da Marianinha, que escreveu lá sobre fisiologia, diz que é menos 90. Tá? Então, às vezes tem muitas diferenças por um motivo ou por outro, tá? Erro de tradução, ou mais certo estão se referindo a um neurônio, estão se referindo a uma fibra muscular esquelética, uma fibra muscular lisa. Então, existe uma diferença dentro de fibras musculares para neurônios, que têm cargas de repouso diferentes, tá? E existe dentro deles também diferenças, e a gente verifica muito isso em tudo que tu encontra de literatura, tanto na internet quanto nos livros físicos, né? Então, eu deixo propositalmente esse valor aqui, podia editar e mudar, mas eu deixo justamente para lembrar que eu tenho que falar isso para vocês. Daqui a pouco vocês vão abrir um livro, vai estar lá menos 75. Tudo bem. Outro vai estar menos 62. Tá? É só para vocês saberem que vão encontrar em livros valores um pouco diferentes disso. Fica nessa faixa de menos 65 a menos 75, em média, em repouso, que os autores mostram para a gente. Certo? Bueno, então nós estamos com o canal sódio voltagem dependente. Aqui em cima, lado externo. Aqui embaixo, lado interno, citoplasma. Certo? O canalzinho do sódio. E o sódio não consegue entrar. Lembra que o sódio está maior concentração do lado de fora. Certo? E o potássio, nós não estamos falando ainda, mas só para lembrar, maior concentração do lado interno.
Tanto em maior concentração do lado externo, ao lado de fora, o sódio, por diferença de concentração, por transporte passivo, tende a querer entrar na membrana. Ele não entra por quê? Porque o canal está fechado, está inativado, está fechado. Então, essa célula ela está em repouso. O potencial de repouso dela, neste caso, é menos 70. Se nós estimularmos essa célula, pode ser que esse canal se abra, certo? E o valor para que o valor elétrico, já que ela é um canal voltagem dependente, o valor para que esse canal se abra é, de média, menos 50 milivolts. Então, se eu conseguir transformar ou alterar a carga dessa membrana de menos 70 para menos 50, ele se abre. Vou voltar lá naquele slide. Aqui. Tá? Então, está em repouso. Dei um estímulo. Esse estímulo não chegou a menos 50. Está em menos, sei lá, 56, por aí. Tá? 55, digamos. Não chegou no valor de abertura de canais de sódio. Então, foi um estímulozinho que o mosquitinho sentou, gerou um estímulozinho na membrana. Esse estímulozinho não foi capaz de abrir os canais de sódio. Então, o receptor que está ali não sofreu estímulo. Aquele receptor de dor, aquele receptor de tato, não sofreu estímulo. Não foi sensibilizado, melhor dizendo, pelo estímulo. Sofreu estímulo, mas ele não foi capaz de sensibilizar, de excitar. Né? Então, o que acontece? Se o estímulo é fraco, menor que o limiar para a abertura do canal, esse estímulo ele não estimula, ele não provoca uma resposta. Agora, se o estímulo for maior, se esse estímulo chegar aos menos 50, né, e aí conseguir, com isso, abrir os canais de sódio, então veio o estímulo, abriu o canal de sódio. Quando abre o canal de sódio, uma grande massa de cargas positivas, porque o sódio é positivo e está em grande concentração lá de fora, se abriu por transporte passivo, o sódio entra. E aí, quando o sódio entra, a carga elétrica sobe. E isso aqui é a resposta. E aqui sim você sente dor, é aqui que você sente o tato, é aqui que você sente o frio, enfim. Tá? Então, se o mosquitinho conseguir fazer com que esse canal de sódio se abra, ou seja, se ele conseguir fazer com que a membrana altere a sua voltagem de menos 70 para menos 50, vai ter abertura de canais de sódio. Se abrir canal de sódio, né, se abrir o canal de sódio, se abrir o canal de sódio, o sódio vai entrar. E com o influxo, ou seja, com a entrada de sódio, a carga de menos 50 sobe rapidamente para mais 30. Então, vai lá para cima naquele gráfico. E ele abre e fecha muito rápido, como se fosse. Então, ele abre e fecha, como se estivesse batendo palma, né? Abre e fecha. No que ele abriu, ele já está fechando. Só que tem tanto íon, que essa fração de tempo que é necessário para ele abrir e fechar, entra uma grande carga e, em média, leva esse potencial de ação para mais 30. Certo? E aí ele fechou. Ele abre e fecha. Ele abre e fecha. Né? Ele abre e fecha. E aí ele fechou e o sódio não consegue mais entrar. Tá? Então, estão lá em mais 30. Estão lá em mais 30. Certo? E vai ficar fechado até chegar no valor de abertura. Novamente, qual é o valor de abertura dos canais de sódio? Menos 50. Enquanto não tiver menos 50, não tem abertura do canal de sódio. Esse é o valor. Essa é a chave, né, para abrir a porta. Então, esse é o segredo para abrir o cadeado. Né? Então, esse aqui é a senhazinha, é a voltagem para abrir esse canal. Se ele estiver fora disso, ele não vai abrir. Quando ele abre muito rápido, fecha um pouquinho mais lento, mas abre muito rápido, e aí, esse tempo que ele demora para abrir e fechar, uma grande carga elétrica, porque tem muito sódio lá de fora, entra, e o potencial vai até mais 30. Tá? Vamos de novo naquele slide lá. Ó, o potencial foi até lá em cima. Então, a carga elétrica estava em menos 60, vem um estímulo capaz, primeiro vem um estímulo que não gera despolarização, não gera uma carga elétrica suficiente para abrir os canais de sódio. Depois, um segundo estímulo foi suficiente para abrir os canais de sódio. Um grande fluxo de sódio entra, a carga elétrica vai lá
no positivo, certo? Vai lá em cima, e aí então já está fechado os canais de sódio. Tá? Já volto aqui porque tem mais coisa para acontecer lá. Bom, falando de sódio, vamos falar do potássio. Potássio é um outro cara que está lá na membrana. Potássio é um outro cara. A carga elétrica, então nós estamos lá, né? Já estamos lá em mais 30, né? Se nós voltarmos aqui, a gente vai nós agora estamos em mais 30, naquele gráfico anterior, né? O potássio, assim como o sódio, tem uma voltagem para a abertura de seus canais. O sódio é menos 50 e o potássio, em média, é mais 30. Tá? Então, lá de menos 70 até o mais 30, ele estava fechado. Né? De menos 70 aqui, ó, até chegar no mais 30, ele estava fechado. Quando chegou no mais 30, esses canais de sódio então, se fecham e os de potássio conseguem se abrir. Chegou lá no valor de mais 30, o potássio se abre. E da mesma forma, como o potássio está em grande concentração do lado de dentro, ele, por transporte passivo, por transporte passivo, por diferença de carga elétrica e de concentração, tem mais concentração dentro, ele vai de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Porque abriu a porteira, ele estava em grande concentração, só que ele se abre bem devagarinho, vai abrindo, enquanto ele está abrindo, está saindo. E aí ele abre, está saindo potássio. E aí ele está abrindo ainda, ele sai potássio. E aí agora ele abriu tudo, ele começa a fechar de novo, e potássio saindo. Tá? Então, a saída, o movimento do potássio para fora da membrana acaba gerando, né? Vamos lá na outra, vamos aqui de novo. Como sai muito mais potássio, porque o canal do potássio fica muito mais tempo aberto, ele abre devagar, fecha devagar, se arrastando. Então, por isso, né, está saindo carga elétrica positiva. Se está saindo carga elétrica positiva, ele vai ficando cada vez menos positivo e volta para o lado menos positivo. Então, vai saindo carga elétrica positiva. Como ele demora muito tempo aberto, ele demora para vir fechar, a carga positiva vai menos positiva até lá embaixo. Vai até menos 80, menos por aí. Tá? Vai até lá embaixo. De novo aqui então. Vamos pegar só aqui. Opa. Está em repouso. Potencial de repouso, menos 60, menos 70 estava naquele slide, tá? Menos 65. Potencial de repouso. Vem um estímulo, esse estímulo fraco não teve capacidade de gerar uma excitabilidade da membrana, né? Não foi capaz disso, não tem na abertura de canal. O segundo estímulo mais potente, né, do mosquitinho, que agora ferrou, não fica só sentadinho no braço, ele ferrou. Então, esse estímulo mais potente provoca uma desestabilização na membrana, e aí essa membrana altera sua carga elétrica, chegando ao limiar de menos 50, que é o valor de abertura dos canais de sódio. Os canais de sódio abrem, o sódio, que é um monovalente positivo, está entrando, então começa a chegar positivo, cada vez vai ficando mais positivo dentro, E o sódio, o canal do sódio abre rápido, fecha um pouquinho mais devagar, e aí esse tempo é suficiente para chegar lá em mais 30, mais 40 em média. Chegou em mais 30, mais 40, quem abre é o canal de potássio. O potássio se abre, e aí começa a sair carga elétrica, e ele vai ficando cada vez menos positivo, porque está saindo dentro da membrana uma carga positiva. Então, ele vai ficando cada vez menos positivo, como o potássio, ou melhor, os canais de potássio abrem e fecham muito devagarinho, ele fica muito mais tempo aberto, e ele vai sair muito mais cargas elétricas positivas do que estava no início. Então, ele dá uma chegada mais para baixo, que a gente vai ver o que é daqui a pouco. Tá? E por que acontece isso? Então, é isso que está acontecendo na membrana quando é estimulada e quando gera eletricidade. Já vai ficar melhor. Por enquanto, é só um esboço do que a gente precisa entender. As células excitáveis estão em repouso ou em atividade. Sim. Ou ela está dormindo ou está trabalhando. Tem duas coisas para fazer. Né? Ou ela tem repouso ou tem atividade. Não tem que fazer se não for isso.
geram e propagam impulsos elétricos, denominados potenciais de ação. Então, eu tive que a gente tem o potencial de repouso, que é quando a célula está dormindo, que é potencial porque é uma potência elétrica. O potencial de repouso é menos 65 em média, certo? Então, tem um neurônio aqui mostrando para vocês o potencial de repouso ocorreu, e aí foi transmitido à frente, tá? E aí agora, vou fazer lentamente, quanto nós tá, tem mais 10 minutos, eu libero vocês, vai ser suficiente. Quando a gente está em aula presencial, eu desenho isso no quadro. Então, eu fiz um slide para cada desenho do quadro. Então, a nossa célulazinha aqui, ó. Aqui fica mais fácil de entender, gente. Uma célula em repouso. Uma célula em repouso, a gente diz que a face externa é mais positiva do que a face interna. Essa é uma célula em repouso, certo? Seja a fibra muscular, que não tem atividade, o neurônio, que não tem atividade. Essa célula em repouso, ela tem uma maior concentração de potássio lá da face interna e uma concentração maior de sódio na face externa. Ou seja, o citoplasma é rico em potássio e o interstício celular é rico em sódio. Se tiver um estímulo, né, e esse estímulo for capaz de chegar ao limiar de menos 50, né, que é o estímulo para abertura de canais de sódio, se ele gerou essa capacidade de abrir os canais, então vai abrir o canal. Então vem o estímulo e ocorre a abertura dos canais de sódio. Ou seja, a membrana que estava em menos 70 agora foi para menos 50. Então teve uma diferença de 20 cargas elétricas ali para que consiga abrir os canais de sódio. Tá? Então é aquilo que a gente viu. Os canais estavam fechados, está em repouso. Tá? E aí deu um estímulo. E esse é o limiar. Se ele chegar aqui e voltar, ou seja, só com um estímulo fraquinho e não chegar no limiar, não abre canal de sódio. Entendeu? Agora, se ele chegar no limiar, for maior que o limiar, chegar ao menos 50, quando chegar ao menos 50, abre o canal de sódio. E aí, então, o sódio, né, adentra para dentro da célula. Ocorre a entrada de sódio. E aí, a entrada de sódio, a membrana fica mais positiva, certo? Então, começa a entrar carga elétrica positiva. Então, tem repouso, vem um estímulo que alcança o limiar, e aí o potencial de ação começa. Ou seja, cargas elétricas estão começando. Tá? Continuando aqui no nosso desenho, então. Então, veio o estímulo, abriu os canais, o sódio entra. Certo? Então, o que acontece? Olha aqui, ó. Vamos olhar só para primeiro aqui. Tá? Para primeiro. Face externa positiva e face interna menos positiva. Como eu disse para vocês, para facilitar a compreensão, a gente vai dizer que face interna é positiva, a face externa é positiva e a face interna é menos positiva em relação à outra. Então, nós temos uma face mais, uma face menos. É que nem uma pilha, né? Que nem uma bateria, essas que a gente bota no controle remoto da televisão. Existe, então, um lado positivo e um lado negativo. E que nem uma pilha, nós temos um polo positivo e um polo negativo nessa membrana celular. Então, se ela tem um polo positivo e um polo negativo, eu digo que essa membrana ela é polarizada, certo? Ela é polarizada. Quando a célula está em repouso, ela está polarizada. É a mesma coisa eu dizer que a célula tem repouso do que a célula está polarizada, porque ela tem polos definidos. Ela tem um polo positivo e um polo negativo. Quando vem o estímulo, abre o canal e o sódio entra a carga positiva. Ela fica tanto positiva no lado externo, quanto positiva do lado interno. Lembra que vai lá para cima do zero, né? Lá para mais 30. Então, ela está muito positiva lá de fora, porque existe muito íon sódio no nosso corpo. É o íon que mais existe. Vocês vão morrer daqui 100 anos, vão abrir lá o túmulo de vocês e fazer uma análise, vai ter sódio. Não precisa botar tanto sal, então, na comida, tá? E nem tomar aquelas águas mineral cheias de sal. Mas, então, agora essa célula ó, não tem mais um polo definido. Os dois polos estão iguais. Se ela não está polarizada, se ela não tem um polo, a gente diz que ela está despolarizada.
Isso é uma célula com polo ou polarizada. Essa é uma célula sem polo ou despolarizada. Essa célula não tem polo. A despolarização é isso aqui, quando as cargas elétricas estão tumultuadas. E nesse momento é o momento da ação da célula. Vamos voltar lá. Tá? Aqui diz, ó, despolarização, né? Vamos mais uma. Gerou? Pá! Gerou despolarização. Isso aqui é despolarização. Ó. Chegou, tá tudo positivo. E eu tenho para dizer para vocês que esse ápice, onde está o mouse, esse ápice aqui, ó, aqui é a ação. Se é uma fibra muscular, é aqui que está contraindo. É nesse momento que a fibra está contraindo. Se é uma fibra nervosa, é nesse momento que ela estimulou, é esse momento que ela fez a sinapse, é esse momento, então, que a fibra ou a célula está fazendo a sua ação, certo? Aqui a célula estava em repouso, aqui ela está em ação, e aqui ela está em repouso de novo, né? Certo? Vamos lá de novo. Aqui a nossa célula dormindo, em repouso, polarizada, e agora aqui ela está em ação, está despolarizada, certo? Bom, quando ela sobe a carga elétrica, quando essa carga elétrica se eleva, né? Então se eleva, despolarização rápida, chega no pico. Então, mostrei lá, eu voltei, não esqueci que tinha esses dois, não tinha ficado por aqui mesmo. Então, ó, abriu, começa a entrar sódio, entra sódio, entra sódio. Aí chega no pico, né? No pico, o canal se fecha, o canal de sódio se fecha, e o canal de potássio começa a se abrir, estava fechado o canal de potássio, né? Porque o valor para abrir o potássio é mais 30, a carga elétrica subiu, o canal de sódio se fechou, porque ele abre rápido e fecha um pouquinho mais devagar. E aí, quando chega mais 30, o canal de potássio abre. Esse momento é o pico. Esse momento é o momento da ação. Nesse momento, então, abre o canal de potássio e o potássio começa a sair. Está saindo potássio, está saindo carga elétrica positiva. Se está saindo carga elétrica positiva, a fibra vai ficando menos positiva, até que vai lá embaixo. Aqui, gente, ó, voltagem e tempo em milissegundos, tá? Voltagem e tempo. Bom, então, ó, como estava ali, né, chega no limiar, chega no pico, melhor dizendo, abre o canal de potássio. Então, quando despolarizou, vai subir a carga elétrica, vai ficar lá em mais 30. Quando chegou a mais 30, sai uma carga elétrica para dentro. Abre canal de potássio, o potássio, por diferença de concentração, já que ele está mais concentrado dentro do adequado, ele sai. Notem que nós temos agora cargas elétricas definidas. Tem polo positivo e polo negativo. Então, ela está se polarizando. Por que ela não está polarizada? Porque ela está em repolarização. Ela não está se polarizada porque existe uma diferença. Ó. Opa, existe uma diferença. Apertei sem querer. Existe uma diferença porque agora nós temos. Já vai, já digo isso. Ó, existe uma diferença do início. No início estava potássio dentro e sódio fora. Agora eu estou com sódio dentro e potássio fora. Elas não estão iguais. A célula 1 não é igual à célula 3. Então, quando não, o repouso é isso aqui, repouso ela ter polo com potássio dentro e sódio fora, isso aqui não pode ser repouso. Então, aqui a gente diz que ela está repolarizando, ou seja, ela está retornando, ela está repolarizando. Tá? E aí depois, como eu disse para vocês, o canal de potássio ele fica muito tempo para começar a se fechar, ele fica muito tempo, ele vai botando tanto potássio para fora que vai além do que eu queria. Eu queria aqui. Então a gente diz que ele hiperpolariza. Ele se hiperpolariza, vai polar mais ainda. Tá? E quem é que normaliza tudo? A bomba de sódio e potássio. Que a bomba de sódio constantemente vai tirar o sódio de dentro e botar para fora e pegar o potássio e botar para dentro. E aí, quando eu tirar sódio, botar para fora e potássio botar para dentro, eu volto ao repouso. O colega perguntou, por que dentro é negativo se as duas cargas são positivas? Olha aqui, ó. 3 vermelhinho, 3 sódio saindo, e 2 azulzinho, 2 potássio. Tanto um quanto o outro é monovalente positivo. Então, eu estou tirando 3, botando 2, tirando 3, botando 2, tirando 3, botando 2.
Então, eu tenho menos carga positiva dentro do que fora. Fora eu tenho mais carga positiva. O correto é eu afirmar que a face interna é menos positiva que a face externa. Por convenção, para facilitar a compreensão, né, e poder desenhar com sinalzinho de mais e menos, eu digo para vocês que a parte interna é negativa em relação à parte externa. E isso é que os livros normalmente dizem. Mas, na verdade, a face interna é menos positiva do que a face externa, que é mais positiva. E essa diferença de íons dentro e fora me dá uma diferença de carga elétrica. Dentro eu tenho X e aqui eu tenho X mais 65. Então, por isso que em repouso, a diferença é menos 65 milivolts. Existe um cálculo para fazer isso, certo? Existe um cálculo, mas que eu não apresentei, não vou mostrar esse cálculo, ninguém vai ser biofísico aqui, né? Ou se quiser fazer, depois no mestrado aprende o cálculo. Mas é umas 3 páginas dele, de conta para fazer. Tá? Então, uma célula em repouso ou polarizada. Exato, Beatriz. A bomba de sódio e potássio serve justamente para manter o potencial de repouso. Serve justamente para poder manter essa célula viva. Porque uma célula viva, elétrica, eletricamente excitável, ela tem que ter essa capacidade de trocar íons. E se ela não tiver essa capacidade de trocar íons, ela, botar ali a bomba de sódio e potássio, ela normaliza, ó, e aí, novamente, eu volto para repouso. E aí, gente, uma coisa que aqui que a Beatriz falou, tá? Essa bomba serve para manter a célula, ou trazer a célula de novo com potencial de repouso. Quando é que essa célula pode ser estimulada novamente? A célula só pode ser estimulada novamente quando se abrir os canais de sódio. Quando é que vai abrir os canais de sódio? Quando ela estiver em repouso. Porque se ela está aqui, ó, vamos fazer um desenho aqui, ó. Se a carga elétrica está aqui, os canais de sódio que se abrem lá, ó, estão fechados. O potencial de ação, ou seja, a ação, potencial de ação é a potência, a eletricidade que necessita para que a célula tenha a ação dela, tenha a função. O potencial de ação só é gerado quando abre o canal de sódio. Ele abre e fecha. Abre e fecha. E essa abertura e fechamento dá tempo de subir tudo isso aqui. E aquilo já está fechado, aquilo está fechado, aquilo está fechado, aquilo está fechado, está se fechando, aqui está fechado, está fechado, está fechado. Quando é que ele vai ter capacidade de novo de poder despolarizar isso, gerar novamente uma ação e trabalhar de novo? Só em repouso. Então, durante todo esse tempo aqui, ó, desde aqui, ou melhor, pegar esse gráfico, desde aqui, ó, até aqui o preto, ó, essa célula está incapacitada de ser excitada. Ela está em repouso. Aqui abriu o canal, mas se não tivesse abrido, eu voltava para o repouso, né? Podia vir outro estímulo. Então, aqui abre o canal. Se eu estimular ela aqui, nesse momento, ou se eu estimular nesse momento, ela não vai responder. Ela vai responder quando tiver repouso de novo. Então, a bomba de sódio e potássio tem essa função. Trazer de novo o potencial de repouso para que ela consiga de novo partir lá para o número 2 e sofrer novamente, ou melhor, gerar novamente um estímulo e provocar uma ação, né? Seja contração muscular, seja sinapse nervosa, enfim. Tá? Era isso, gente. Para hoje é isso. Amanhã, porque já são 10h22, vocês devem ter aula daqui a pouquinho. Tá? Então eu não quero me alongar. Amanhã eu retomo isso aqui de novo. A gente fala de novo isso aqui. Não se preocupe se não entendeu. Amanhã, nos primeiros 10, 15 minutos de aula, eu retomo isso aqui. A gente vai falar de novo disso. Tá? Por que eu acho que isso é importante? Se não entender isso, não sabe como é que a fibra muscular contrai, não vai saber como é que o vaso faz vasodilatação, vasoconstrição, como é que ocorre o movimento respiratório, como é que o coração bate. Tá? Fala, Beatriz. Ah, tá ali. Obrigado. Tá, gente? Desculpe, essa aula é chata. Eu não gosto dessa aula que fala em física, matemática. E são coisas que a gente não enxerga. A gente não consegue enxergar as células se movendo, os íons se movendo. Então, ela é chatinha por isso. Mas, a princípio, são as piores aulas, são essas primeiras 2 semanas. Depois fica gostoso. Tá? Depois fica bem legal. Gente, muito obrigado. Tá? Desculpe liberar vocês tão em cima da aula. Vocês têm 10 minutinhos ainda, porque devem ter outra aula depois. Um bom dia para vocês e amanhã a gente se vê de novo, tá? Daqui a pouco eu já libero um vídeo para vocês assistirem quantas vezes quiserem.
Um grande abraço a todos, obrigado, pessoal, um abraço, tchau, tchau. Abraço, professor, até mais. Eita, obrigado, Renan.